Por onde começar na hora da prova? Vamos falar sobre isso? Vamos nessa. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, eu sou uma especialista nos vestibulares de medicina, criadora do método do Exatas Sem Mistério, que é o único método capaz de aprovar em medicina em menos de um ano em qualquer faculdade que a banca VUNESP prepara. E esse assunto que eu vou falar com você aqui hoje, na verdade, é um assunto de orientação que eu falei recentemente com os meus alunos da mentoria. Exatamente. É uma dúvida muito comum, e os meus alunos também têm essa dúvida, né? Por onde eu começo na hora da prova? Fui para o vestibular, cheguei aí, começo por provas objetivas, por questões dissertativas, começo pela redação. Qual é o melhor caminho? E qual que é o objetivo aqui? Dar um norte para você de como você vai decidir o seu início, para que você tenha o melhor desempenho possível na hora da sua prova. Não existe uma resposta única para todos, tá? Isso é muito importante você entender. Não existe um caminho ideal para todo mundo. Depende de muita coisa. Por isso que o estudo ele precisa ser direcionado, precisa ser focado. Por isso que o cronograma ele é único, específico para você. Por quê? Provavelmente você tem uma realidade que é diferente de alguns alunos que eu tenho e de outros candidatos. Então, cada caso é um caso. E eu vou trazer aqui possibilidades para ver qual delas você se identifica mais e faz mais sentido para você. Tudo bem? Mas não significa, se eu falar para você assim, ó, comece por provas pelas questões dissertativas. Isso não é uma verdade para todo mundo. Comece pelas questões objetivas. Não é uma verdade para todo mundo. Comece pela redação. Começa por inglês, ou começa por matemática, ou começa por português. Isso não faz sentido, tá? Não existe uma regra que é padrão para todos. Pelo contrário, todas as vezes que a gente tenta engessar um método único para todo mundo, a chance de dar errado é muito maior. Você é único, é única, e o método precisa ser focado e direcionado em você, na sua necessidade, naquilo que você tem de ponto forte, naquilo que você tem de dificuldade, de característica, para montar a melhor estratégia para você conseguir sua aprovação. Tudo bem? Então, não existe uma resposta única para todos. Vou citar aqui possibilidades e você vai se identificar com aquilo que faz mais sentido para você. Então, vamos lá. Antes de a gente continuar aqui, vou te pedir um favor. Se você gosta do canal, se você gosta dos vídeos, participa, gosta do conteúdo que eu gravo e coloco para você aqui, eu já vou te pedir duas coisas, na verdade. Primeiro, para você curtir esse vídeo. Depois, para você se inscrever no canal. Porque quando você curte, quando você se inscreve, você me diz que você gosta desse conteúdo e me incentiva a vir gravar mais. Então, e trazer mais conteúdos para você. E claro, a terceira coisa é, se você quiser saber mais alguma coisa sobre a banca VUNESP, sobre os vestibulares, se tiver alguma pergunta que você gostaria de fazer para mim, você vai deixar nos comentários, eu ou alguém da minha equipe vai ler e vai trazer aqui o assunto, ou em um vídeo, ou vai responder no próprio vídeo para você. Tudo bem? Simbora. Olha só. Débora, por onde eu começo? Nós temos possibilidades. Por quê? Vamos entender. A banca VUNESP, eu já falei algumas vezes aqui, né? Ela prepara mais de 40 provas por ano, certo? Dentro dessas 40 provas, existem estilos diferentes de vestibular. Nós temos vestibulares que nós temos 3 avaliações: objetiva, dissertativa, redação. A VUNESP entrega essas 3 avaliações para você e você decide qual é o melhor caminho. Nós também temos a possibilidade de ter provas 2 dias. Então, num dia só tem questões objetivas, no outro só dissertativa e redação. É uma outra possibilidade. Ou nós também temos a possibilidade de ter uma prova somente objetiva e redação. Outra possibilidade. Então, eu vou falar aqui dessas possibilidades todas. Tudo bem? Vamos começar pelas provas que só tem questões objetivas e redação. Por exemplo, Débora, ABC, FACISB, UEA, o que mais, gente, que tem ali só objetiva? Univas, Univag, Uniceub, são provas que só tem questões objetivas e dissertativas. Então, você tem 2 decisões importantes. Começo pela prova, pelas questões, ou começo pela redação. E quando eu for fazer a prova, quais são as matérias que eu devo priorizar, certo? Então, vamos lá. Com relação às questões objetivas e redação, por onde eu começo? Depende. Depende de como você tem treinado os seus simulados. Toda vez que você vai fazer simulado, como que você faz? Já testou começando pela redação? Você já testou começando pelas questões objetivas? Você precisa fazer esse teste.
Não adianta você fazer simulado. Em casa, fazendo simulado, eu sempre começo pela redação. Na hora da prova, eu vou começar pelas questões. Não faz o menor sentido. Na hora da prova, eu preciso só reproduzir o que eu já estou simulando há bastante tempo. Então, se no simulado você começa o seu simulado pelas questões objetivas, na hora da sua prova, faça questões objetivas. Se na hora do simulado em casa, você começa sempre com a redação, então comece com a redação. Por quê? A hora da prova é só mais um simulado, é só mais uma lista, é só reproduzir o que você já está acostumado, tudo bem? Então, a decisão de por onde começar já está tomada muito antes de chegar na hora da prova, que é um cuidado que a gente tem que ter. Muita gente decide na hora da prova, eu vou começar por aqui, eu acho que isso aqui está mais fácil. Não. Toda a estratégia do que você vai usar na hora do seu vestibular já tem que estar decidido antes de você ver a prova. Por onde eu vou começar, quais matérias eu vou priorizar, quanto tempo eu tenho para cada disciplina. Tudo isso, gente, é treinável e é treinável muito antes da prova. Chegou na hora da prova, eu só aplico aquilo. Por isso que é tão importante vocês executarem, praticarem simulados de acordo com a prova que você vai fazer. Então, por exemplo, o aluno que vai fazer ABC, que é o caso que nós estamos colocando aqui, são 80 questões objetivas e uma redação. Então, ele tem que treinar muito esse tipo de prova. Por quê? Você tem que ser treinado a fazer 80 questões. Então, não adianta você fazer um simulado de 40 questões e uma redação. Chegando lá, você vai ter o dobro. Não faz sentido para você. Então, tem que treinar de acordo com a sua prova. Tudo bem? Beleza, Débora. Eu sempre começo com a redação. Então, na hora da prova, você vai iniciar também com a redação. E aí, é uma decisão dependendo de como você treinou. Outra coisa importante. Débora, eu começo da questão 1 e vou até 80? Não. Como que a gente faz? Estou usando o exemplo da ABC aqui porque é o exemplo que nós estamos usando de prova objetiva e redação apenas, tá? Sem questões dissertativas. Olha só, nós temos 80 questões, sendo 10 de cada matéria. Se eu não me engano, na ABC de português nós temos 20, que é ótimo para quem gosta de língua portuguesa, né? Só que aí tem uma característica que geralmente outras provas não têm. Cai literatura, né? Não são obras, né? Tem livro literário? Não, mas tem alguns contextos de literatura ali que tem na ABC, que em outras provas nós não temos, porque são apenas 10 de português. Como a ABC tem 20, ela tem espaço para cobrar aí algumas questões também de literatura. Então, olha só, eu tenho 20 questões de português, 10 de matemática, 10 de química, 10 de física, 10 de biologia, 10 de inglês. Olha só, tem geografia e tem história, né? Olha só, veja bem, vamos supor que eu sou uma candidata que tenho muita habilidade em língua portuguesa, em inglês. Por onde eu começo, gente? Português e inglês. Por quê? Olha só, se eu tenho muita habilidade em inglês e língua portuguesa, eu já garanto 30 questões de 80. Então, sem a menor sombra de dúvidas, é por ali que eu vou começar, independente do número da questão. Eu não começo da 1, eu começo das matérias que eu tenho mais habilidade. Por exemplo, se eu fosse fazer a prova, eu começaria a partir da questão 51, porque da 51 a 80 é exata. 51 é química, aí vem química, depois, né, vem a parte exatas, matemática e física. Por ali eu começaria. Não, Débora, eu vou começar pelas questões de inglês, depois português, depois biologia, depois eu vou fazer química, depois eu vou para história. Não tem problema. O único cuidado que você tem que ter é, do jeito que você treinou em casa, é o que você vai ter que reproduzir. Então, na hora de fazer o simulado, você vai começar por onde? Por inglês, depois português, depois biologia, depois química. Se fosse eu fazer um simulado, eu faria da 51 em diante, depois eu retomaria nas outras. Então, na hora da prova, é só reproduzir aquilo que você já faz em casa. Só que isso é fácil decidir para uma prova que só tem questões objetivas e redação. Quando a gente vai para um outro tipo de prova, vou pegar aqui uma outra prova, onde nós temos objetiva, dissertativa e redação, e te entregam tudo ao mesmo tempo, tá? Aí a gente tem que mudar a estratégia. Por quê, Débora? Porque a nossa prova dissertativa tem um peso muito grande, e ela, muitas vezes, é o fator decisivo para a aprovação. Então, eu não posso escolher deixá-la por último. Então, se eu não estiver treinando começar com as dissertativas, é bom você começar a treinar. Vou pegar duas faculdades aqui que são bem relevantes e que têm ali a prova dissertativa de forma muito importante e que entregam tudo junto para você. FAMEMA
e Einstein. Então, olha só, tanto uma quanto a outra, eles entregam para você as questões objetivas, as dissertativas e a redação. Quem determina a ordem e a sequência? Você. Você decide o que você vai fazer primeiro. Só que eu tenho que pensar o seguinte, qual é o peso dessas questões, qual o peso dessas matérias? Eu tenho que levar isso em consideração. Vamos pegar aqui o caso do Einstein. Nós temos 50 questões objetivas que valem 50 pontos. Eu tenho 5 questões dissertativas que valem 30 pontos. Gente, olha só. 5 tem um peso de 30, 50 tem um peso de 50. É indiscutível que essas 5 questões têm um peso enorme para você. Então, eu posso negligenciar essa entrega? Não. Eu posso deixar para depois? Não. Então, na prova do Einstein, sem a menor sombra de dúvidas, o mais viável é você iniciar pela prova dissertativa. Só que não adianta você começar isso na hora da prova. Você precisa treinar muito isso antes para chegar na hora da prova e isso ser confortável para você. Então, a primeira coisa, garantir as 5 questões dissertativas. Tudo bem? Sem a menor sombra de dúvidas. E depois, você pode ir para a redação, depois para as objetivas, tá? Débora, mas eu sempre começo a fazer pela redação. Ok, então faça a redação, as dissertativas e depois a objetiva. Lembrando que aquela regra que nós falamos para ABC de escolher as matérias vale para todas as provas. Então, estou fazendo Einstein e são 5 questões dissertativas. Qual a matéria que eu tenho mais habilidade? É biologia? Então, eu vou fazer biologia primeiro. É inglês? Vou fazer inglês primeiro. Eu vou colocar em ordem de acordo com a minha habilidade. Tudo bem? Tanto na dissertativa quanto na objetiva. Beleza? Depois, eu vou para as objetivas e vou executar a mesma regra para finalizar a prova. Quando a gente vai para a FAMEMA, a nota de corte da FAMEMA é extremamente alta. Eu tenho praticamente que gabaritar. E um grande diferencial na FAMEMA é quem consegue gabaritar ou chegar bem próximo disso nas questões dissertativas. Então, é uma prova que eu tenho que colocar toda a minha energia. Eu começaria sem a menor sombra de dúvida por questões dissertativas. Por quê? Eu preciso atingir 4 de 4. Eu preciso atingir a nota máxima. Beleza? Então, cada caso é um caso. Só que, lembrando, Débora, eu sempre faço as objetivas. Então, eu preciso treinar fazer as dissertativas antes da hora da prova. Por quê? Se você deixar uma questão sem fazer na FAMEMA, você com certeza já está fora. Não tem a menor possibilidade de passar deixando uma questão em branco. Então, eu preciso treinar isso. Tudo bem? Agora, nós temos provas e vestibulares que acontecem em 2 dias. É o caso da FAMERP, por exemplo, Santa Casa. A Unesp tem primeira fase, só se eu passar pela primeira fase que eu vou para a segunda, tem particularidades. Vou pegar aqui o caso da FAMERP, da Santa Casa, por exemplo. Nós temos o primeiro dia, questões objetivas, são 80 questões, então a minha única decisão é igual àquela da ABC. Por quais matérias eu vou começar? E no segundo dia, nós temos 20 questões dissertativas e uma redação. Aí é só decidir por quais matérias também. Começo pela redação ou começo pelas dissertativas. E escolho a matéria que eu quero fazer primeiro. Lembrando que, para essas provas como Santa Casa, FAMERP, que nós temos 2 dias, muita gente acredita que a prova do segundo dia é mais difícil, porque são questões dissertativas. E não, gente, não é verdade. A prova objetiva, ela é mais exigente do que as provas dissertativas, com relação a conteúdo. Então, a questão objetiva, ela é mais exigente. Por quê? Porque a gente conta com uma coisa importante, a resposta já está ali, é só o aluno achar. Ele pode simplesmente chutar e acertar. Isso também é levado em conta na hora de preparar uma prova. Quando a gente vai para as questões dissertativas, o aluno tem que dominar o conteúdo, ele tem que saber apresentar esse conteúdo e tem que conhecer critério de correção. Então, é naturalmente uma questão um pouco menos exigente. O grande diferencial de quem se dá bem nas questões dissertativas realmente é critério de correção. Geralmente, os conteúdos se repetem do primeiro para o segundo dia e os alunos tendem a ir bem. Geralmente, quem vai mal no segundo dia e vai bem no primeiro é porque escorregou bastante no critério de correção. Tudo bem? Então, Débora, por onde eu devo começar? Pela redação? Depende. Se for uma questão, uma prova que só tem questões objetivas e redação, é uma possibilidade. Se for uma prova que tem questões objetivas, dissertativas e redação, aí eu tenho que ver o peso das questões dissertativas. Se for uma prova de 2 dias, eu tenho que analisar entre redação e dissertativa e quais as matérias que eu vou priorizar.
E uma coisa importante que a gente não pode negligenciar, falhar ou deixar de analisar, o que é? As suas habilidades, entende? Tem alunos que têm muita habilidade com questões dissertativas, nós temos alunos que têm muitas habilidades, têm muita habilidade com questões objetivas, então tudo isso precisa ser analisado. Gente, a gente precisa analisar ponto a ponto, pessoa a pessoa, e traçar a melhor estratégia. Mas dá para você ter uma ideia de qual é o melhor caminho, né? De acordo com a prova que você vai fazer. Lembrando que é muito importante você seguir de acordo com a prova que você vai fazer. Gente, a prova, o nível, particularidades, tudo isso precisa ser levado em conta. Nota de corte, exigência de critério de correção, tudo isso é muito importante para você. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado na orientação de por onde fazer a prova. Se você tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, coloca aqui na descrição, aqui nos comentários, né? Vai ser um prazer ver o seu comentário, te responder. Se você quer saber sobre alguma faculdade específica, algum assunto específico sobre a Banca Vunesp, deixa aqui a sua sugestão, que talvez a sua sugestão pode virar um vídeo, beleza? E eu te vejo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.